Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, hoje estou começando, dando início de verdade ao nosso podcast Fé Efetiva. A série desse podcast, Fé Efetiva, nós vamos estar tratando de temas super importantes, trazendo uma fé que traz resultado. E hoje, com os convidados que eu havia prometido para vocês, que estariam trazendo convidados, hoje eu estou aqui com um casal ilustre, missionários, né? Homens e mulheres de Deus que têm realmente feito a obra de Deus de uma maneira muito extraordinária. E é um prazer imenso recebê-los aqui, dar início à nossa segunda temporada do nosso podcast, trazendo os convidados que vão nos enriquecer muito com a experiência como missionário itinerante no nosso Brasil. Eu estou falando do nosso missionário Laurivan, né? Uma bênção, meu irmão Laurivan, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, a missionária Ednete, muito bem, eu ia dizer Lauriette. Missionária Ednete, é um prazer também tê-la aqui, tá bom? Então vamos... deixa eu falar logo aqui com o missionário, entendeu? Ele vai se apresentar e depois a missionária também se apresenta e nós vamos trazer um papo aqui falando sobre fé, vamos edificar a sua vida, vamos nos edificar, porque a Bíblia diz que a gente aprende um com os outros e vamos estar trazendo um tema maravilhoso aqui sobre fé. O que mais nós precisamos é de fé. E se é fé que precisa, a Bíblia tem fé pra gente. Amém, querido? Amém, amém. Missionário Laurivan. A paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a irmão Lima Duran, que é um motivo de grande honra para nós estarmos aqui. Ainda mais estreando essa série de mensagens. Verdade. Obrigado a vocês que estarão ouvindo, estarão sendo abençoados com esse momento aqui. Enfim, que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Missionária Ednete. Amém. Como meu esposo já falou, é motivo de muita honra, muita alegria estrear esse programa onde eu creio que muitas pessoas serão abençoadas, porque quando se trata de fé, a gente muitas vezes é provado. E nós precisamos exercer mais do que nunca a nossa fé. Muito bem, então vamos dar início. Nós temos um tema aqui, fé e ação, né? Vamos conversar um pouquinho sobre fé e ação, e porque quando nós falamos de fé, não basta somente crer, basta realmente provar a fé, baseado no livro de Tiago, né, missionário? Baseado no livro de Tiago, Tiago diz que a fé sem as obras é morta, né? E nós vamos, o que é que diz aqui? Olha só, muitas vezes falamos de fé como algo apenas interior, mas a Bíblia nos mostra que a fé verdadeira gera atitudes. A fé que transforma não é passiva, ela nos move em direção ao propósito de Deus. Olá pessoal, quero falar para você da distribuidora Novo Lar, isso mesmo, do centro de João Pessoa. Na distribuidora Novo Lar você compra tudo no atacado e no varejo, na rua Irineu Pinto, esquina com a Tenente Retumba, no centro de João Pessoa, no Pan da Primavera. É fácil, olha, tudo em material escolar, material de escritório, brinquedos, presentes, utilidades, louças, vidros, produtos de beleza, material de limpeza e muito mais. Comerciante ambulante. Compre na distribuidora Novo Lar e economize. Isso mesmo. Lembrando que a distribuidora entrega aonde você precisar. Distribuidora Novo Lar, no centro de João Pessoa. O melhor para você. Missionário Laurivan, a fé nos move ao propósito de Deus, ou seja, ela nos direciona ao propósito de Deus. Significa dizer o quê? Que o propósito de Deus é tudo baseado em fé. O que é que o senhor me diz? É verdade. A prova é tanto que sem fé é impossível agradar. É impossível. O propósito de Deus em nos encaminhar, de fazer com que a gente se aproxime dele, é uma forma das bênçãos nos alcançarem. Essa caminhada
a tendência é a gente achar que cada dia essa caminhada está ficando mais difícil, cada dia é mais complicado para se chegar numa igreja, para se ouvir a palavra, mas o que está faltando no povo de Deus é exercitar, colocar em prática a fé. Como escutamos essa semana o pastor John dizer, a fé que não exercita, ela vira um enfeite, está ali, só para exibir. Mas a fé mesmo que interessa para o nosso Deus é aquela que está de acordo com os seus propósitos. E é ela que nos aproxima do nosso Deus. Se é a fé que nos conduz ao propósito, né? Como diz aqui, ó, a fé que transforma, ela nos move, quer dizer, se a fé nos move, ela, além de nos mover, ela dá direção, ela também tem uma voz, né? Missionária, Edinete, a fé que transforma não é passiva, ou seja, ela move em direção ao propósito de Deus. Alguém consegue se aproximar ou realizar o propósito de Deus sem fé? Será possível? Não. Não consegue. Porque a própria palavra já diz, né? Que muitas pessoas acreditam que se eu fizer algo por alguém, ou se eu fizer obra de caridade, a palavra do Senhor já diz que sem fé as obras são mortas. E assim a gente entende que eu tenho que fazer a obra do Senhor, mas também eu preciso ter a fé, uma fé inabalável. Porque não basta só eu fazer uma obra de caridade aqui e pronto, e viver uma vida debalde. Tem que andar em concordância, né? A motivação da fé para realizar o propósito de Deus, né? Como está escrito aqui em Tiago 2, versículo 17. Vamos conferir aqui. O que é que diz Tiago 2, 17, né? Quem achar primeiro, né? Tiago 2, 17. Olha só que coisa belíssima aqui. Nós podemos ver: assim também a fé, se não tiver obras. Confere esse texto para mim, por gentileza. É morta em si mesmo. Quer dizer, a obra é o fato, a realização das obras é a confirmação da fé. E se a gente for analisar a origem da palavra fé no hebraico, é justamente sustentar, edificar, ser seguro e fiel. Quando você está exercitando a sua fé, você está sustentando aquilo que você traz como a base do seu evangelho, edificando, sendo seguro e sendo fiel na sua caminhada. Isso no hebraico. Quando vamos para o grego, o significado de fé já é crença, convicção, confiança, lealdade e fidelidade. Olha só, a definição de fé é muito forte. Vamos falar mais sobre isso aí, né? Vamos ler esse texto? Lê esse texto aí de Tiago 2,17, né? Isso. É isso aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É isso? Olha só. É morta em si mesma. Então, se alguém diz que está cheio de fé, mas não está realizando a obra de Deus, não está mostrando, ou seja, deixando que a sua fé venha a ter uma ação, então não tem como dizer que tem fé. Totalmente fora do propósito. O missionário Laurivan, me veio agora um pensamento, e missionária Edinete. Uma pessoa cheia de fé, de repente ela está cheia de fé, ela consegue se controlar. Será que ela consegue se controlar sem fazer alguma coisa para a obra de Deus? Se a fé é o que gera esse ânimo nela para trabalhar,
Eu não vejo aonde há fé, aonde você está com aquele desejo mesmo e se acomodar. Se a fé é a força que gera tudo isso, se é a fé que nos impulsiona a trabalhar, a dizer que Deus é bom, a falar do amor libertador do Senhor Jesus Cristo. Se você tem essa fé, o que lhe impede de colocar em prática? O que lhe impede de exercitá-la? Porque se a pessoa está cheia de fé, motivado, né? Ou talvez não esteja motivado. Muitas vezes acontece mesmo, as pessoas estão dentro das igrejas, mas não tem motivação. Não tem motivação. Não tem de sair, fazer a obra, até diz, eu queria uma oportunidade. Todos os dias, irmão Lima, a gente tem a oportunidade quando abrirmos os nossos olhos. Já é um motivo de você ser grato. E a fé inabalável que eu vou vencer a luta que aconteceu. Mas eu tenho pessoas lá fora que estão precisando, né? Pessoas estão precisando ouvir isso. Olha só, deixa eu falar para você da Casa das Essências e Perfumes, na Avenida Visconde de Pelotas e na Rua Arthur Aquiles, no centro de João Pessoa. Isso mesmo, 2 lojas para atender você. Perfumes inconfundíveis para a sua vida. Os melhores nacionais importados com fixação de 8 horas. São mais de 300 fragrâncias para você, para o seu ambiente e para o seu carro. Casa das Essências e Perfumes. Compromisso e seriedade com a qualidade, agradecendo sempre a sua preferência. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Segue o nosso Instagram, veja todas as nossas novidades. Missionários, mediante os acontecimentos ultimamente com a igreja, né, de um modo em geral, que está acontecendo tantos acontecimentos negativos, né? Será que isso tem trazido também assim uma desmotivação no meio de muita gente? As pessoas às vezes têm se sentido desmotivadas por fazer a obra muitas vezes as redes sociais. Eu sempre costumo dizer o seguinte: as redes sociais são muito proveitosas para quem sabe aproveitar. São proveitosas demais para quem sabe aproveitar. Como nós estamos aqui agora aproveitando Amém. As redes sociais. Sim. Né? Utilizando da tecnologia ao nosso benefício, ao nosso favor e a favor de muitos que estarão ouvindo esse bate-papo sobre fé. Verdade. Né? Vidas serão alcançadas, né, através da plataforma. É verdade. Mas se as pessoas não, como a gente usa a palavra-chave, não vigiar, a mesma rede social que pode fazer a pessoa crescer espiritualmente, ela também pode abater a fé espiritual da pessoa? Sim, pode sim. Dê alguns exemplos, por gentileza. A partir, o irmão estava falando aí, eu estava me lembrando agora de um episódio que no começo da minha fé, isso coloca aí 27 anos, uma EBD. E uma irmãzinha chegou na EBD atrasada, e foi explicar o motivo do atraso dela. Mesmo dia de domingo, o marido ainda ia trabalhar. E ela acordou ali para fazer o café dela e viu que tinha uma brasinha ainda que tinha restado no fogão da noite anterior. E ela foi soprando devagarzinho naquela brasinha, foi soprando, foi colocando um gravetozinho ali e de repente o fogo acendeu. E ela disse que Deus me mostrou ali, puxa, quando eu estava ali no momento de pouca fé, Deus me disse, procura estar perto dos irmãos. Eita. Aquele foguinho minúsculo que tinha ali, quando ela foi soprando, o fogo foi acendendo, foi aumentando, e ela disse, obrigado, Senhor Deus, porque enquanto eu estava aqui acomodada, sem querer mais, a minha meta era fazer o café do meu esposo para ir trabalhar e voltar a dormir. Disse, não, hoje tem EBD. E quando cheguei na EBD, foi que na presença dos outros irmãos, o fogo do Espírito Santo me acendeu. Aleluia. É buscar. É buscar, porque
Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído por justiça. Nós queremos fazer justiça, nós queremos justiça para a gente, mas a gente não quer fazer justiça. Para a gente ser alcançado pela justiça de Deus, não é de qualquer forma que a gente exercita, coloca em prática a nossa fé. É verdade. E o que o senhor estava perguntando acerca de as pessoas estarem desmotivadas dentro da casa do Senhor por tudo que vem acontecendo, Sim. né? Eu compreendo o que o senhor está falando acerca dos escândalos que a gente tem visto, né? Só que, para nós, a gente vê, infelizmente, estão acontecendo, mas só que a Bíblia é clara. É necessário que os escândalos aconteçam para que a gente veja que nós, cristãos, não estamos isentos de escândalos. Muito bem colocado. Porém, a Bíblia nos exorta que ai daquele por onde o escândalo vier. Então, o seu foco não tem que ser o escândalo midiático dentro da igreja. O seu foco tem que ser Jesus de Nazaré. Ele jamais entrará em escândalo, tampouco nos decepcionará. É verdade. Eu vejo pelo lado da responsabilidade de cada cristão. Eu acho que nesse ponto, como foi bem colocado agora, os escândalos têm desmotivado algumas pessoas, e eu acho que existe a responsabilidade de quem continuar motivado a ainda correr para ajudar quem está desmotivado. Verdade. Essa é a missão do Evangelho, né? Assim, de repente, nós louvamos a Deus, o apóstolo Paulo disse, quem está em pé, Cuide para que não caia. Né? E é a mesma coisa, a gente pode trazer o seguinte, quem está em pé, procure ajudar quem caiu, levantar quem caiu, né? Perfeito. Porque a gente vê um irmão que fracassou na fé, muitas vezes por conta de um escândalo, ou problemas de outra natureza, mas que ele precisa, não deixou de ser uma ovelha, se tornou uma ovelha perdida, uma ovelha afastada, se tornou um filho pródigo, ou seja, uma ovelha que se afastou do rebanho, mas não deixa de ser uma ovelha, né? Para isso eu acho que o próprio Jesus deixou o exemplo, né? Que o pastor foi lá, deixou as 99 guardadas, foi procurar e voltou para buscar uma. Entendeu? Mas você sabia que hoje tem algumas pessoas que dizem assim, não, se quiser vir, vem, eu não vou buscar não. Infelizmente a gente vê não isso. Mas se a gente parar para analisar, se a gente vê que alguém está entrando por um caminho que você olha, ou muitas vezes ela está se embaraçando com coisas que não dizem respeito à palavra, e se você tem respaldo bíblico, se você tem mais conhecimento, a Bíblia diz que aquele que vê alguém cometendo algo ilícito e não vai ajudar, não adverte, a gente, aquele sangue é cobrado da gente. Então, muitas vezes a gente ouve ao longo da caminhada, mas ele não é mais criança, não. É verdade, mas muitas vezes a gente ouve vozes e a gente cai. Então, isso que o senhor falou é válido. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se porventura a gente vê alguém que caiu, não coloque ainda mais no precipício, não, ajude, estenda a mão. Né? Estenda a mão. Esse é o Evangelho. A gente conversando sobre essa questão esse pensamento de quem está em pé ajudar, aí entra a ação do amor, não é missionário? Sim. Do amor. Porque a gente pode analisar, a gente tem outro parágrafo aqui que diz assim, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca. Veja que expressão de fé poderosa, né? Agora essa arca estava sendo construída justamente para salvamento de pessoas. Não é verdade? Sim. E a gente pode ver aqui, irmão Duran, que a fé de Noé foi tamanha, porque naquela época nem se ouvia falar em chuva. Então ele creu que a chuva viria
inundaria tudo, a arca seria levada para onde? Deus é que sabe, até aonde chegou, né? Então, é fé, você crê naquilo que eu não vejo. Ele não só acreditou, mas ele começou a agir, né? Construiu. Começou a construir, porque ele confiou na palavra. Ele colocou em prática Hebreus, né? A fé, Hebreus, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1 está aqui, né? Isso. Ora, a fé, o firme, isso aqui é muito forte. É forte. Né? Eu estava vendo esse texto outro dia e eu estava escutando algumas mensagens de alguns pregadores e pastores e eu estava analisando que geralmente quando se fala de fé é impossível não se trazer para esse texto. É verdade. Né? Como o missionário falou agora, a fé é o firme fundamento É a base. das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é isso. Fé é você chegar na beira do precipício, crer, dar o passo, crendo que ali estará o amparo, ali estará a mão poderosa do Senhor. O Senhor me fez lembrar agora, sabe de quem? De Pedro, quando desceu do barco para encontrar com Jesus. Que ousadia, né? Aí eu fico pensando, que interessante. Eles estavam no barco. Jesus estava vindo para onde? Para o barco. Ele não poderia esperar Jesus no barco, mas ele disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Porque Pedro era muito ousado. Né? Isso. Em outra mensagem eu falei que Pedro, relacionado à figueira, foi o único que observou que Jesus tinha profetizado contra a figueira e a figueira tinha secado. Todos passaram, mas Pedro observou. Então Pedro foi ele que se lançou na água. Eu estou falando sobre o firme fundamento, fé, é você saltar no escuro sabendo que vai pisar em alguma coisa. Isso se é relação à fé em Deus. Né? É por isso que a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem fé. E se a gente parar para analisar, Pedro, mesmo ele temendo e tremendo e com pouca fé, ele saiu do barco e andou sobre as águas. E se a gente parar para analisar quantas vezes nós, com nossa pequena fé, a gente dá um passo em direção ao Senhor. O Senhor quer que eu e você, a gente dê o primeiro passo, porque Pedro, ele desceu do barco, teve a coragem de botar os pés para fora do barco, porque tem gente que está em meio a uma tempestade e se acomoda dentro do barco. E Pedro, ele teve a ousadia de sair do barco e foi ter com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão para ele, ou seja, o Senhor estava perto. Próximo. Esse texto em que Pedro ele entra na água, ele vai na água, é muito profundo, isso é muito forte. A gente analisa a fé ela tem um estado de neutralizar, porque a verdadeira fé ela neutraliza a dúvida. Desse jeito. Entendeu, missionário? Sim, sim. Se houver uma faísca de dúvida, a fé não é efetiva. É justamente o que complementa, logo em seguida, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, hoje, nós podemos ver que essa fé, no meio do povo, ela está precisando ser vivida com mais eficácia. Sim. Com mais eficácia. Né? Principalmente relacionado, porque a fé, quando a gente olha para esse versículo que o senhor citou de Hebreus, versículo 1, né? Sim. A gente vê que a fé, ela tem vários princípios, né? Ou seja, várias funções. As pessoas podem aplicar fé para diversas. Tem gente que tem fé
para pregar, outros têm fé somente para cantar, não tem coragem, né? Que a gente diz assim, não, mas para cantar e pregar ou orar não é fé, é somente disposição e coragem, mas a base é a fé. A base é a fé. Por quê? Porque quem prega, vocês são missionários, vocês são pregadores da palavra. Pela misericórdia do Senhor. Né? E tem a experiência que sem a fé em Jesus, no Espírito Santo, a mensagem ela não vai ser edificada. Né? E os pregadores, como vocês são pregadores, eu acho assim, quando está pregando confiantemente somente em Jesus. Sim. Somente. Tão somente. Não é verdade? Então, tem que ter a coragem, tem que ter a disponibilidade, né? A disposição, a boa vontade de fazer, mas tudo é baseado na fé. Com temor e tremor. Com temor e tremor. A obediência à palavra pela fé. A gente escuta muitas vezes a interpretação, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda. E, na realidade, não é comparar a nossa fé com o tamanho, é comparar com o grão. O grão de mostarda, eu não sei se já surgiu alguma semente menor do que a da mostarda, até então é a menor que existe eu não conheço no planeta, mas dizem que é a menor. É minúscula. Mas o que acontece? Por que se a nossa fé for como o grão de mostarda? Porque uma sementinha daquela ali, praticamente insignificante, mas quando cresce, a árvore é grande. Frondosa. Então, se a nossa fé for comparada com o grão, ela vai crescer, ela vai gerar, ela vai dar frutos. E é isso que o Senhor quer. Que nós não escondamos os nossos dons e talentos, coloquemos em prática, independentemente de escândalo, independentemente do que esteja acontecendo dentro da igreja, independentemente da gente se deparar com exemplos de decepções, não se frustrar com a queda dos outros. Isso. Por isso que a gente tem que estar firme. É isso aqui que nos sustenta. Isso aqui é a nossa única regra de fé e prática. É aqui que nos alimenta. É aqui que nós devemos olhar com convicção. Exatamente. É verdade. Eu ouvindo o missionário falando, o senhor falando sobre essa questão do grão de mostarda e a comparação que Jesus que falou essa expressão, sim. Né? Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Aí me fez lembrar quando ainda, voltando ao texto de Marcos, de Pedro no barco, né? Sim. Quando eles estavam no barco, naquela tempestade que houve, observe que eu lembro do texto que Jesus disse assim, homens de pequena fé. Homem de pequena fé. Agora imagine, se uma pequena fé fez um homem andar sobre as águas, imagine uma fé maior. Então veja o poder da fé. Né? Os elementos da fé, poder da fé, eficácia da fé, né? A ousadia da fé são elementos que a fé traz com ela e que precisa ser usado. Agora, missionário, o senhor, você pode dizer para mim assim, você acha que quando alguém, nós, por exemplo, vamos dizer, entre nós, cristãos e irmãos, Sim. Por exemplo, você analisa o seguinte, a pessoa está cheia de fé, com a oportunidade de fazer a obra e usar a fé, e não usa. Isso entristece muito o Espírito Santo? Eu creio que sim. Quantas vezes nós saímos de casa para o trabalho da capelania nos hospitais? Sim, vamos A falar gente depois sobre isso aí. Acha que está saindo dali cheio de fé, os crentes mais cheios de fé que possa existir. E a gente se depara ali com situações de pessoas que olham para a gente e dizem, eu estou desenganado. Mas eu creio que se Deus quiser, Ele vai me curar. Aí é que a gente faz, puxa, aquela fé que a gente saiu de casa, a gente se depara com nós que estamos indo para os hospitais como capelães para levar uma palavra de força, uma palavra de encorajamento, uma palavra de renovo.
E nós que saímos de lá renovados, encorajados, com a disposição de pessoas que verdadeiramente têm fé, fé genuína, fé autêntica, que está ali desenganado. Eu sei escutar ela dizerem ainda, a última palavra é do mestre. Eu estou desenganado pelo médico, mas eu creio que se for da vontade dele, eu serei curado. E virei testemunhar. E muitos dizem, vou dedicar o meu tempo ao que vocês fazem. Levar a palavra para os enfermos. E não ficar sentado em banco de igrejas, ovelhas gordas, sem produzir. É verdade. Eu tinha falado outro dia aqui, eu estava trazendo uma mensagem, porque antes de vocês virem para cá, para a abertura do podcast, né, eu estava testando o equipamento, estavam testando aqui, e eu estava falando justamente sobre isso, né? As pessoas, não dá mais para ficar, eu não quero ficar dentro de 4 paredes, entendeu? Sem ir para as ruas, sem fazer a obra de Deus e atender a necessidade das pessoas que estão, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? Eu louvo a Deus, irmão Lima, que graças a Deus na nossa igreja, né, o pastor Marcos e a pastora Fátima, quando nós chegamos para congregar lá, e nós falamos do nosso ministério e eles deixaram a gente bem à vontade para fazer esse trabalho, porque um pastor, ele conhece o chamado de cada um das suas ovelhas. E para a glória de Deus, os nossos pastores, eles reconhecem isso na gente. E nós não somos de estar ali sentados em bancos de igreja. Procurar Ednete e Laurivan, estamos... Olha a nossa rede social que a gente vai deixando rastro. Eu tenho visto. Então, isso é gratificante, isso que o Senhor falou, é essa fé que nos move. Assim como o Senhor nos chamou, nos tirou da nossa zona de conforto, Ele também tira cada um de vocês. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho, confirmando as suas palavras, eu tenho visto no Instagram, nas redes sociais, né? Vocês estão... Hoje eu estava dizendo para a Silas, eu estava mostrando, ó, dia 31 já tem um agendamento, né? Vocês vão estar aí em uma igreja, o banner já está circulando nas redes sociais. Isso. Dia 31. E é muito bom, porque a fé em movimento, né? Vocês estão praticando a fé. Porque, às vezes eu costumo dizer o seguinte, a fé é como se você andar de bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta e se você não praticar, quando você for andar de novo, você não sabe mais. É verdade. Então, se você não estiver no exercício da fé, né, sempre buscando, porque cada igreja que você vai é uma experiência diferente. É um povo diferente, é uma mensagem diferente, né? Orações por objetivos diferentes. Né? Costumes diferentes, né? E nós temos visto isso. Então é um desafio, né? É um desafio e fazer cumprir o que o Senhor Jesus disse, né? Que é ser testemunha dele. Perfeito. Em todos os lugares. Naquele dia ele usou na Judéia, Galiléia, porque era a região onde eles iam iniciar. Isso. Mas hoje é o mundo todo. Né? Vocês estão aqui no Brasil hoje, aqui na Paraíba, de repente amanhã pode estar no Pernambuco, pode estar no Rio Grande do Norte, pode estar no Rio Grande do Sul, verdade. Pode estar na Europa, entendeu? De repente pode estar na Europa. Recebe, glória a Deus. Porque quem faz a obra itinerante, quem é missionário, na hora que o Espírito Santo precisar, vai. É verdade. O segredo é estar pronto, como Ananias estava pronto. Verdade. Saulo de Tarso, né, precisou de alguém para ir lá fazer oração por ele. Quem estava mais perto, quem estava ali, Ananias. Aí o Senhor disse, Ananias, vai lá. Né? Ananias, vai lá. E quando a gente fala da maneira como o Espírito Santo ele fala com a gente, fala com as pessoas, para quem não tem a experiência pessoal, acha isso bem interessante, né? Como é que Deus, né? Porque só a gente lê a Bíblia, a gente vê que foi muito bem claro. Quando Saulo passou pela experiência, o Espírito Santo automaticamente falou com ele, né? Porque quando ele disse, Senhor, quem és? Se eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Então veja que começou um diálogo. E de repente,
o Senhor deu as coordenadas para ele, vai em tal lugar, a rua assim, assim, e já aí os colegas dele, ou seja, os companheiros, levaram ele, porque ele já estava cego. Isso, eu não via. Né? Eu acho interessante nessa passagem, eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu persegues. Poucas versões consta esse versículo, quando essa mesma voz do Senhor diz para Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. Paulo, deixa de dar murro em ponta de faca. Paulo, se ajeita, Paulo. Essas cartas que você tem aí na mão para perseguir meu povo, não adianta de nada, não vai servir de nada, Paulo. Se aquieta, Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então é justamente por esses fatos, por essas verdades, por essas palavras, que eu me apego e vejo a necessidade da gente exercitar uma fé mais efetiva, uma fé de produção de resultados. Uma fé efetiva significa uma fé que produz resultados, porque é muito real. É muito real. Existem aquelas pessoas que ainda imaginam e acham que o Evangelho é algo assim muito distante, é Deus lá do céu, o povo aqui na terra, é aquela coisa distante, mas o Evangelho é algo muito real. Eu falando sobre esse assunto, Paulo, uma certa vez eu estava numa igreja, e quando eu estava congregando numa igreja, e quando os cultos lá, missionário, era de 4 da tarde às 6, aos domingos, né? E nós estávamos nesse culto, e quando terminou, aí o pessoal se conversa dentro da igreja, vai se saindo, né? Antes de eu sair de dentro da igreja, minha esposa já estava lá fora, com os meninos, e o Senhor falou para mim assim, só falou uma palavra, disse para mim assim, vá para a esquerda. Aí, toda igreja tem o lado direito saindo e tem o lado esquerdo, né? Isso. Porque aí toda igreja saiu na rua, ou você vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Dificilmente você vai em frente, mas... Aí eles falam assim, vá para o lado esquerdo. Aí eu chamei minha esposa e disse, olha, vá, leva os meninos e tal, que eu vou ali fazer uma obra. Vai para onde? Não sei, o senhor mandou ir ali do lado para lá, não sei para onde é. Mas também só falou isso. Eu fui embora. Essa igreja na Vida Recife é uma avenida longa, né? Como se fosse aqui, deixa eu ver aqui, vamos dizer aqui subindo na Rua da República. Fui embora. Quando eu cheguei numa mediação, mais ou menos, lá onde tem o Palácio do Governo, naquela distância, aí eu tinha uma opção de ir para a direita ou continuar. E agora? Eu parei. Aí eu parei e disse, Senhor, onde é que eu vou? Para a esquerda aqui, continuo aqui, ou eu vou aqui em frente? Eu fiz assim, eu vou aqui em frente. E eu vi bem, aí ele falou claramente, vai em frente. Aí eu deixei para onde eu ia e fui na outra direção. Fui embora. Quando eu chego lá na frente, missionário, aí tem aqui, a rua que eu vinha, essa rua ia para lá e fazia assim. Aí aqui, pronto, era uma encruzilhada, né? Ou eu atravessava, se eu voltasse para a esquerda aqui, eu ia me encontrar onde eu já estava indo na primeira direção, e se eu fosse para a direita já era outro caminho. Aí quando eu tinha um armazém de construção aqui, isso 6 horas da noite, quase 6:30 da noite, né? Aí eu cheguei aqui, me encostei nessa parede e eu disse, Senhor, e agora? Eu vou para lá ou vou para cá? Vou para onde? E ele ficou calado, não disse nada, né? Aí, já que não falou nada, eu vou ficar aqui. Me encostei na parede do armazém de construção e fiquei na esquina, onde o pessoal passando, e os irmãos já saem para a igreja, Pai do Senhor, amém, Pai do Senhor, né? Passando para ir para a igreja, eu ali em pé. Aí eu disse, também não perguntei mais nada. Só perguntei uma vez também, né? Não respondeu, também fiquei calado. Aí eu fiquei lá, eu vou ficar por aqui, fiquei lá. Quando foi uns 15 minutos depois, lá veio um cidadão, assim, da minha estatura, né? Moreno, com uma sandália havaiana, calça jeans, embriagado, entendeu? Tombando para lá, para cá, e lá vem ele por ali. Mas é normal, porque é a rua, Sim. né? É normal, para mim estava normal. Quando ele me chamou a atenção de longe, né? Aí tem um povo subindo, gente de moto para aí, eu estou lá, na expectativa. Quando ele se aproximou numa distância de uns 20 metros, aí o senhor falou para mim, disse, o homem é esse. Assim, disse, o homem é esse. Eu disse, então deixa ele vir.
Eu falei, então deixa ele vir. Aí eu fiquei na esquina, que ele já vem na minha direção. Quando ele foi passando, eu peguei meu braço aqui e disse, vem cá, irmão. Chamei ele aqui, vim aqui fazer uma oração por você. Eu vim aqui para orar por você. Aí ele disse, foi? Eu disse, foi. E ele estava com um hálito horrível de bebida, de cachaça, aquele hálito horrível. Estava bêbado, ele vinha tombando. Aí só, eu vou orar por você agora, vem para cá. Puxa ele pro canto da parede assim. Aí eu disse, fecha os olhos. Quando eu levantei a mão, quando eu fiz assim, Senhor Jesus, eu escutei um barulho, como se fosse quando um avião decola, vai. Eu senti aquela pressão de ar, fez assim. Eu nem orei, só falei assim, Senhor Jesus, aí fez. Aí ele despertou, ele disse, irmão, o que aconteceu? Eu pergunto o que aconteceu. Varão, foi algo tão tremendo, uma experiência tão forte, do poder de Deus, missionário, que o demônio da cachaça que saiu dele, nem o hálito mais ficou. Nem o hálito da bebida ficou na hora. E ele disse, aí eu disse assim, olha, deixa eu lhe dizer, eu estava na igreja e contei para ele, né? Ele disse, aí começou a se alegar, dar glória a Deus. Agora conta sua história. Ele disse, eu sou o diácono da Assembleia de Deus, estou afastado por causa da bebida, me envolvi na bebida, minha esposa me botou para fora de casa, estou dormindo no barraquinho ali jogado, sou pedreiro e tal e tal. Eu disse, olha, hoje mais não, porque já essa hora, entendeu? Para você não sair por aí já uma hora dessa, já que você está no barraquinho aqui, mas amanhã pegue suas coisas, volte para sua casa, converse com a sua esposa e conte para ela o que Deus fez na sua vida hoje. Amém. E nunca mais você vai voltar a beber e vai voltar a fazer a obra do Senhor Jesus. Aí dei um abraço dele, fiz mais uma oração e fui embora. Depois de 2 anos encontrei com ele, já era um presbítero. Eita glória! Glória a Deus, já era um presbítero, né? E Deus estava trabalhando de uma maneira poderosa na vida dele. Amém. Aí ele me contou que a esposa chegou em casa, contou e Deus já tinha revelado para ela que ia fazer a obra. Esse é o nosso Deus. Então, Deus é muito real, Deus ele fala, ele é muito presente no dia a dia. E por conta dessas experiências, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer é exercer a fé com eficácia, determinação, com poder, né? Oração de imposição de mão. Marcos capítulo, aqui no ponto 5, vamos ver aqui, missionária. Marcos 2, versículo 5. Né? Olha o que diz aqui. Eu estou aqui na minha Bíblia, aqui no celular aqui. Deixa eu vir aqui, Marcos capítulo 2. Marcos 2 e 5, né? Olha o que diz. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Né? Perdoados são os teus pecados. Isso é aquela passagem do paralítico que foi colocado por cima da telha, né? Sim. Por cima da telha. Aí tem aqui, ó. Eu escrevi aqui. A fé dos amigos do paralítico não foi silenciosa. Eles agiram, descendo o homem pelo telhado, para que Jesus o curasse. A fé foi visível. A fé se move, a fé é visível e a fé tem uma voz. Ela fala. É uma fé em movimento, né? Porque eles creram que se levassem os amigos até Jesus, ele seria curado. Então veja, vamos observar aqui, missionário, que se dependesse do paralítico, nada aconteceria, porque ele não teria condições de chegar até Jesus. Então, é importante que alguém possa se mover em fé. Então, comente um pouco, missionário, sobre esse versículo, sobre a importância, né, de alguém se disponibilizar para ajudar outras pessoas. Perfeito. Tanto se colocar à disposição, se colocar, estou aqui, eis-me aqui, Senhor Deus, usa-me. Um dos exemplos que
Coincide com essa história do paralítico também, que inclusive você ministrou recentemente, foi a mulher cananeia. A mulher cananeia. A mulher cananeia é um exemplo de fé, onde a mãe ela vai buscar a cura para a filha. Sim. E quantas vezes a gente não se derrama aos pés do Senhor em busca de uma cura para alguém? Na nossa família, na nossa igreja. Então aquela mãe, ela foi ter com Jesus e ela entrou em um lugar onde ela não poderia entrar. Onde estavam ali os judeus, os discípulos e Jesus. E ela que era de outra linhagem. Né? Exatamente. E ali a gente pode ver que quando a gente está passando por uma situação ou vê alguém passando, a gente passa por cima de coisas, supera para que aquela cura que eu tanto buscava, que eu almeje, eu chegue até os pés de Jesus. Porque quando lá no Evangelho, né, de Mateus, onde o Senhor diz para ela que não é bom que ela pegue as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Se a gente olhar a conotação, aquela mulher ela foi chamada de cachorra. E hoje os crentes são tão cheios de mimimi dentro das igrejas. Imagina o senhor, o pastor, alguém chamar a gente de cachorro e ela dizer, eu vou processar. Porque hoje tudo gira em torno disso. Então, aquela mãe, ela ultrapassou barreiras em busca de uma cura. Então, a fé daquela mãe, ela era inabalável. Primeiro, ela fura ali aquele bloqueio que já com os discípulos, porque os discípulos falam para Jesus, despede essa mulher que está perturbando a reunião, fazendo zoada. Assim. E quantas vezes na nossa caminhada, a gente com pouca fé, a gente ouve coisas, mulher, isso não vai dar certo não. Tá vendo que você não vai conseguir comprar essa casa? Seu filho não vai entrar numa faculdade. E eu tenho que perseverar na minha fé em Cristo, crer que eu vou ver o meu filho numa faculdade. Eu vou ver o sonho da minha casa própria. Então isso é fé. É uma fé inabalável. Houve uma determinação da parte dela. A perseverança. Hoje muito se fala em perseverança. E não se busca o real significado da palavra perseverança. Perseverança, perseverar é uma qualidade. A gente olha muito para os defeitos, mas não olha para as qualidades. E perseverar é uma qualidade daqueles que não desistem com facilidade. Manter a resistência independente sempre, das situações. Sempre. Né? Eu estava outro dia, eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler e ultimamente eu parei mais ler rapidamente e examinar. Sim, né? sim. Ultimamente eu estou lendo devagarinho para examinar mais, porque Jesus disse examinais as Escrituras. E eu disse, Jesus, eu preciso entender, eu quero entender, porque tem muitas coisas por trás, né? Muitas revelações na palavra de Deus. Tudo que a Bíblia mostra, missionário, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo que Jesus fala, ela falando da mulher cananeia, quantas lições de vida Jesus não ensinou com essa passagem, né? Ou seja, ela falando, e agora estava me trazendo uma revelação. Muitas vezes para as pessoas serem precipitadas, não querer passar por algum processo muitas vezes, de desentendimento, né? De desentendimento não, de reconhecimento, e perde a bênção, perde de ganhar muito mais. Verdade. Entendeu? De repente alguém pode bater na sua porta e pedir alguma coisa, você tem condições de dar, tem como poder ajudar, mas você está no momento de repente, resolvendo uma situação de maior necessidade, imagine se uma torneira está estourada lá na sua cozinha e chega uma pessoa na frente pedindo a sua atenção. Você não vai dar atenção para essa pessoa porque está preocupada lá. Com a torneira. E de repente alguém diz, eu vou embora, essa missionária ela é muito estressada e eu não venho mais aqui e tal. Quer dizer, ela não sabia da situação, não quis entender, foi-se embora. E de repente, por outras... Então, o que aconteceu com essa mulher? Jesus estava resolvendo
uma causa com o povo, ela se meteu ali, começou, não foi bem atendida, não foi bem recebida, mas não deu importância, reconheceu que ele tinha condições de ajudar, foi perseverante, como o missionário falou, perseverou ali, né? E recebeu, e nos traz as lições, muito importante. Aqui os amigos desse paralítico também ensinam, né? Uma lição muito importante sobre a questão do amor. Sim. O amor, porque não adianta também ter fé. Eu digo sempre o seguinte, quando Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ninguém consegue realmente se aproximar de Deus sem fé, que Deus é invisível, né? Hoje nós temos a consciência de que Ele é real, né? Ele está, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 21, diz que Ele e o Pai faz morada em nós. Mas as pessoas que não são ainda, não têm conhecimento, que não estão ainda dentro do Evangelho, que não têm conhecimento da palavra, para eles Deus, para muitos nem existe, e para muitos Deus é um espírito que não fala com ninguém, que está muito longe, entendeu? Não tem essa realidade do quem é Deus, de quem é Jesus, que é um ser presente, né? Nós estamos aqui agora, Ele está aqui também, aleluia. Os anjos estão aqui também, o Espírito Santo está aqui também, então estamos entre família, entre amigos, né? Nós estamos aqui entre amigos, estamos conversando aqui, o próprio Jesus está ouvindo tudo, o Espírito Santo também está nos orientando aqui, tudo, né? Porque nós estamos aqui conversando, batendo esse papo, e até parece que somos nós, né? Até parece que é a nossa inteligência, que é a nossa sabedoria, que é o nosso conhecimento, mas não é. Tudo que nós estamos falando aqui vem dele. O irmão Lima, o senhor falando aí acerca do amor e os amigos, né, que levaram o paralítico, veio agora à minha mente um caso que aconteceu na nossa igreja. Nós temos uma irmã muito querida na nossa igreja e ali eu pude ver o que é o verdadeiro amor e uma igreja quando ela vive em unidade. A nossa irmã Socorro, ela passou por um pequeno acidente, né? Ela caiu, quebrou a perna e ali eu pude ver o amor da nossa igreja, os irmãos, como por ela ser mulher, então foi as mulheres que se organizaram, fizeram um grupo, ali cada uma doou o seu tempo, a que não podia doar financeiramente, porque montou-se um grupo, foi tão lindo que aquilo me comoveu. Então todas ali, mulheres trabalhavam à noite, mas tiravam meia hora para ficar, 20 minutos, eu também fui. Então eu pude ver o que é você saber o amor. Até a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, e a gente já está vendo isso, mas eu fiquei muito feliz em ver o amor na nossa igreja, porque sempre que tem alguém que está passando por uma luta, uma necessidade, a igreja chega junto. E quando eu vi aquele movimento para cuidar da irmã Socorro, é maravilhoso. Aquilo me comoveu, irmã Lima, porque a gente raramente vê isso e é Deus que faz. E quando você tem pastores que ensinam o verdadeiro amor, de cuidar de almas, cuidar de vidas. Mesmo assim, então, é o complemento do evangelho, né? Porque o amor, eu sempre costumo dizer, o amor é a essência do evangelho. A base do evangelho é o amor. Evangelho sem amor não existe, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então o evangelho é Deus, né? Deus é amor. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, diz que ele foi, o Espírito Santo, o amor foi derramado no nosso coração. Né? Olha, imagine só, derramar é o quê? É transbordar. Ele foi transbordado. Então, missionário, para ser assim, o evangelho ter efeito, o poder da palavra ter efeito em ação, porque o poder está na palavra. O poder está no nome de Jesus. Né? Veja o mistério, meu ponto de vista. Depois vocês comentam sobre esse meu pensamento. Se o poder de Deus, eu costumo dizer assim, meu pensamento é esse, o poder de Deus está no nome de Jesus. Né? Jesus disse, todo o poder me foi dado. Então o poder está com Jesus. Aí agora Jesus diz o seguinte, eu estou em vós.
Então o poder de Deus está onde? Está na igreja. Está em nós. João 15:7, né? Se vós estiverdes em mim, nós estamos em quem? Estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que nós estamos nele. O apóstolo Paulo afirmou isso. Eu tenho uma convicção, nós temos. E ele está em nós. Então, automaticamente, o poder de Deus está em mim. E está em vocês. Nós estamos autorizados, Jesus disse, em meu nome. Fareis obras maiores. Verdade. Pisarão serpente, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Agora, esse poder está dentro de quem? Está dentro do missionário Laurivan, dentro da missionária Dinete, dentro do irmão Lima. Agora nós precisamos usar. Determinado dia no EBD, eu me deparei particularmente diante de uma situação que um pastor, o irmão que estava visitando, disse: olhe para suas mãos, o que é que você vê nelas? E eu hesitei em responder. E ele disse: aqui tem poder, porque você não usa. Aquilo foi um chavantezinho de orelha do Senhor, porque naquela mesma manhã, para ser mais preciso, 3 horas antes, nós desperdiçamos uma oportunidade de repreender um demônio que estava atormentando uma mulher ali em Bancários. E nós não repreendemos, nós falamos com a autoridade, mas a autoridade de homem, não a autoridade de Deus. E exatamente 3 horas depois, no círculo de oração, aquele homem que tinha sido convidado para ministrar naquele dia, olha para tuas mãos, quer que você foi forte. Deus, amor, Deus é tudo ligado. Perfeitamente. Eu costumo dizer que só há uma palavra na face da terra que a gente possa tentar definir Deus. Quem é Deus numa única palavra? Amor. É porque a responsabilidade de curar é da palavra. A palavra que cura. E o poder está sobre a palavra. Agora, só que a palavra está em nós. Aí nós temos a obrigação de falar a palavra. A única responsabilidade é falar. Entendeu? Falou a palavra. Jesus disse, olha, em meu nome. Então, usou o nome de Jesus. É no nome de Jesus. Usou o nome de Jesus, tira a sua responsabilidade. Mas o milagre acontece por quê? Porque você é o vaso. Entendeu? Agora, missionária, a gente, pela cultura que se espalhou dentro da igreja, né? Outro dia eu estava num círculo da oração ali perto e uma irmã estava falando, né, dando uma palavra, só olha, hoje em dia nós não vemos mais os milagres acontecer, isso, falando, tal. Aí dizendo que é por causa disso, por causa de fulano, por causa de não sei o quê, por causa de tanta coisa, por causa dos problemas e tal. Mas não é. Porque se deixou levar uma cultura de que os milagres não existem mais. E as igrejas estão dentro dessa formalidade cultural de que não existe mais os milagres. Mas é justamente por causa dessa formalidade cultural. Entendeu? E a Bíblia diz totalmente ao contrário. É simplesmente estender as mãos e ordenar. Eu estava analisando esses dias, né? Como eu falei para vocês que eu estou analisando e orando muito. Senhor, eu quero a definição dessa palavra aqui. E eu estava vendo. Jesus praticamente, Jesus não orava por nada, ele só ordenava. Ele só ordenava. Né? Então, missionária, é para ordenar. É verdade. Eu sei que vocês já passaram por muitas experiências, né? Mas vão passar por muito mais. Mas vocês estão levando na bagagem, na viagem, vocês estão levando uma autoridade muito poderosa. Eu costumo dizer que a autoridade espiritual, a maior autoridade espiritual na Terra é a igreja. Quando eu falo da igreja, eu falo de um modo em geral, né? Mas tem muitos que não tomam posse, não se apossam daquilo que tem direito de usar.
entendeu? Então, a obra missionária, como essa fé diz aqui, a Bíblia diz aqui. Eu trabalhei com um pastor, passei um tempo com ele, que ele dizia assim, por que que Jesus curava os... Diga para mim, ele dizia para mim, por que que Jesus curava os doentes? Aí eu falo assim, pastor, não sei, porque tinha poder, autoridade. Não, isso não é porque Jesus tinha poder. Poder a gente também tem para curar, que ele nos deu poder. É porque o povo levava os doentes para ele curar. Se não trouxer doente, como é que a gente vai orar? Entendeu? A gente vê, infelizmente, o que ocorre muito hoje é comodismo. Porque, se prestarmos atenção, hoje a Bíblia é pesada, a gente já não leva para a igreja, já leva um celular. Nada contra, quem quiser levar, leve, mas a gente sente falta na igreja desse barulhinho. Esse barulhinho maravilhoso, esse barulhinho lindo das páginas da Bíblia sendo passadas para se encontrar. E sabe que é diferente? A receptividade espiritual do texto lido na Bíblia, no papel, no livro da Bíblia e no digital é diferente. Existe uma unção maior, eu já percebi isso. É verdade. A gente lê aqui no digital. Você tem um temor. A gente lê aqui no digital, mas quando você lê diretamente na sua Bíblia, você recebe com uma unção diferente. Eu já percebi isso. Nada contra o digital. As pessoas que pregam com tablet, com celular, com notebook, nada contra. Mas eu acho que há uma expressão mais forte espiritualmente quando você fala diretamente com a Bíblia. Entendeu, missionário? Amém. A gente fala muito que a língua pesada de que em determinadas casas as Bíblias estão abertas no Salmo 91. E, no entanto, a gente, quando volta da casa do Senhor do culto, a gente deixa a Bíblia da gente em todo canto dentro de casa e ela acaba sendo um objeto ali na casa da gente. Isso me faz me lembrar o tempo que a arca passou na casa de Abinadab. Ali, os filhos dele foram crescendo e foram perdendo o respeito, perdendo a reverência pela arca. A arca passou a ser um objeto dentro de casa. Um objeto de decoração. De decoração, figurativo. E os poucos dias que passou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom prosperou de tal forma porque Deus viu o amor dele pela arca, o carinho, ao ponto de quando Davi mandou buscar a arca, ele pediu, Obed-Edom pediu para acompanhar, Obed-Edom pediu para ser porteiro, para estar ali junto, servindo. Então nós estamos nos acomodando, nós estamos levando uma vida pequena diante de tanta glória que o Senhor tem para derramar em nossas vidas, diante de tantas bênçãos. Nós estamos nos omitindo hoje em dia até mesmo de ser canal de bênção, boca de Deus anunciando as maravilhas do Senhor. Está esfriando? Está. Nós temos parcela nisso aí. Antes de eu finalizar aqui essa parte falando sobre a fé, e vocês vão falar um pouco sobre a missão que vocês estão fazendo, né, nas igrejas, falando sobre a sua vida missionária e tal. O senhor falou uma palavra acho que uns 15 minutos atrás, lá quando vocês estavam no hospital, né, de uma senhora cheia de fé, né? Sim. Que ela usou a palavra de assim, eu creio que se for da vontade de Deus, Ele pode me curar, né? Sim. Nós temos duas expressões na Bíblia, nós temos dois textos missionários que abordam esse assunto, né? Um foi o leproso, né? Um foi o leproso e o outro foi o pai do moço que estava endemoniado. O leproso disse, Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Automaticamente o Senhor disse, eu quero. Isso representa que a vontade dele é curar, né? O outro disse, Senhor, se tu podes, liberta meu filho. Jesus olhou para ele e disse, se tu podes crer, né? Porque ele quis dizer para ele, se Jesus pudesse curar, Jesus disse, não, se você pode crer. Endemoniado de Gadara. Se podes crer, então ele disse, eu creio, me ajuda na minha incredulidade.
Então, se a pessoa crê, tudo é possível ao que crê, né? E a questão de ser a vontade de Deus, em todos os casos, porque sempre a vontade de Deus é fazer o bem. Deus é amor, né? É sempre curar. Mas o pessoal sempre tem esse pensamento, né? Se for da vontade de Deus, né? E isso cauterizou a mente de muitas pessoas. Tá Virou meio que até um bordão, né? Se for da vontade de Deus, olha, eu vou orar, se for da vontade de Deus, Deus cura. Então, isso gerou uma cultura praticamente. Quando se ora para Deus curar. Entendeu? Exato. Porque a fé, ela entra em ação. A palavra tem um poder, missionária. A oração tem um poder. E vocês, né, como... eu digo todo cristão, né? Mas é a questão de conhecimento, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se apossar. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, vamos dizer, um juiz de uma comarca, ele sabe a autoridade que ele tem, ele sabe a responsabilidade que ele tem, né? E ele sabe os compromissos que ele tem. O juiz de uma comarca, ele, né, resolve as causas, assina, dá o decreto. Por quê? Porque ele tem uma autoridade e ele vive ativando aquela autoridade. Então, é a mesma coisa a Bíblia. Nós recebemos a autoridade, Jesus disse: todo o poder foi me dado, portanto, ide. Ele delegou à igreja, né? É mesmo que eu dizer assim: missionário, estou com uma nota de 100 aqui, tome R$100, vale resolver essa situação. Quer dizer, o senhor está com o poder na mão a resolver, né? Mas foi muito bom. Aprendemos muito hoje sobre os elementos da fé, que envolve o amor, né? E que envolve também a coragem, a determinação. Perseverança. Mas eu estou vendo que o senhor ainda tem mais um docinho de fé aí. Fala. Eu estava me lembrando aqui, quando eu falei agora em questão do modismo, mas antes a questão dos 2 endemoniados também está relativamente comparada com os 2 ladrões na cruz. Os 2 ladrões, 2 malfeitores, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Perfeito. Situação semelhante. Mas com relação ao nosso comodismo, eu não sei se o senhor chegou a essa época de ser chamado de protestante, ou talvez a uma geração antes. Eu acho que não foi a geração. Antigamente, olhar para uma criança no colégio e dizer: olha, eles são filhos de um protestante. Então, o próprio mundo foi se encarregando de tirar essa palavra protestante, para não ser algo tão duro. Aí passaram a chamar de crente. Filho de crente, depois filho de crente era algo muito pejorativo, já passaram a chamar de gospel. Então estão colocando, a modernidade está trazendo formas de tornar mais doce. Hoje, você do seu ambiente de trabalho, você só vai descobrir que um colega seu que está na mesa do seu lado, que é crente, se for um descuido da parte dele. Que ninguém se apresenta mais como tal. Nós temos que ser vistos aonde estivermos, independentemente do local. Nós temos que ser vistos, reconhecidos pela luz de Cristo que habita em você. Se as pessoas olham para a gente e não vê diferença, não vê mudança de vida, vê igual a semelhança do comportamento do mundo. Né? Outro dia nós estávamos numa igreja onde as cadeiras perfeitas, o ambiente climatizado, o som impecável. E eu perguntei, vocês fazem ideia que aqui estamos bem sentados, acomodados, o clima gostoso, mas um show mundano tem algo muito melhor do que isso aqui dentro das igrejas. Então, qual a diferença? Se lá é melhor, se o som lá é melhor, se a animação é maior do que aqui, qual a diferença? A presença do Senhor. A presença de Deus no ambiente, ela modifica tudo ao seu redor.
A presença dele modifica tudo, porque o que atrai a presença de Deus e a ação da presença de Deus, é como a missionária falou, é a igreja unidade. A igreja em amor. Aí o Espírito Santo opera, porque a Bíblia diz que não, o Espírito Santo não atua onde não há união. Não. Exatamente. Divisão, discórdia, né? Então, fica impossibilitado do Espírito Santo atuar, operar, porque contradiz com a ação da palavra, não é verdade? A maior parte das orações que infelizmente nós ouvimos hoje é que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir uma porta de emprego para você, que Deus possa. E olha que nós estamos falando do Deus dos impossíveis. Se prestarmos atenção, as orações hoje dentro das igrejas é que Deus possa te abençoar. Ele pode e em vez de dizer Deus te abençoe, Deus vai te abençoar, Deus está te abençoando, né? Uma palavra definida já. Uma palavra definida. Porque é o firme, como a gente estava falando, é o firme, né? A firmeza, é o fundamento, é a certeza. Fé é certeza. Isso. Né? Fé é definição, é certeza. Então hoje nós crescemos. Eu cresci um pouco na fé mais hoje aqui, aprendi mais um pouco com vocês também. E eu sei que daqui para frente, não somente eu, mas vocês também, quando chegarem no campo missionário, vão chegar já pisando forte, dizendo assim, ó, chegou uma dose de fé aqui. Amém. Glória a Deus, glória né? Para glorificar o nome do Senhor Jesus, Aleluia, né, queridos? Então, eu quero aproveitar esse momento agora e quero que você fale um pouco, né? Fale um pouco sobre o que vocês estão, essa missão que vocês estão falando. Eu vi uma foto, uns vídeos no hospital, uma obra que vocês estão fazendo, né? Além das igrejas, né? Da obra missionária na igreja. E para onde chamar, fale um pouco aí. Na realidade, desde quando morávamos em Natal, que a Dinete já fazia parte de uma capelania evangélica hospitalar. Devido à função que eu exerci, eu era do Tribunal de Justiça, servidor do Tribunal de Justiça, e isso havia um certo obstáculo de exercer o trabalho da capelania. É tanto que eu nem me interessei de fazer. Eu não poderia acompanhar um serviço social debaixo de uma ponte, ali tinha clientes do Tribunal de Justiça para usar como clientes. Então, com a chegada da gente aqui em João Pessoa, despertou esse desejo de fazer o curso de capelania. E eu lhe confesso que a primeira vez que eu fui ao Hospital de Emergência e Trauma, eu falei para minha esposa, aqui eu não volto. Não é para mim. Eu não me encontro aqui nesse meio. Deixa eu na caminhada como missionário mesmo. Mas eu lembro que a gente precisou viajar para Natal, a formatura da nossa netinha. E lá eu recebo uma mensagem no celular de uma irmã da nossa igreja pedindo oração pela mãe dela. Tinha avançado um quadro e ela estava justamente no hospital de emergência e trauma. Ela perguntava quais eram os dias que a gente estava lá visitando para visitar a mãe dela. Tem um momento quando eu digo, puxa, eu me acovardando, achando que ali não era ambiente para trabalhar. E Deus faz, peraí, deixa eu te mostrar, como diziam os antigos, com quantos paus se faz uma canoa. E ali eu fui criando gosto pela obra, de tal forma que nós estamos na segunda-feira na rede feminina de combate ao câncer, na quarta-feira no Hospital de Emergência e Trauma e na sexta-feira no Metropolitano. Nossa, é um trabalho bem intenso, né? Intenso. Mas é algo que como já foi dito, a gente acha que vai levar uma palavra de renovo e sai dali renovado pela força, pela disposição deles. Entra, faz louvor, faz oração, entra nas... Isso. A gente... Primeiro, o nosso trabalho missionário começou quando o Senhor nos tirou da nossa zona de conforto. Morávamos em Natal. E a primeira obra que ele mandou... Na praia, no conforto, mandou, né? A gente logo para Paulo Afonso, né? Onde passamos quase 4 anos ali. E ali foi aonde começou os primeiros traços, as bagagens. O chamado. O né? chamado verdadeiro.
porque o povo acha que fazer missão é um mar de rosas. Não. Primeiro a gente vê na própria pele as retaliações, porque a gente sente. Nos vídeos e na internet até parece, Até né? parece, mas tudo isso a gente recebe o peso da obra, porque é aquilo que a gente fala muito. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então, a gente decidiu fazer a obra do Senhor por amor e com amor. Como o Senhor mesmo vê, a gente, para a honra e glória do Senhor, a gente anda pregando aonde Ele tem nos levado, a gente não cobra. Para a glória de Deus, isso Amém. é uma particularidade nossa. De Obra... graça recebemos, de graça a gente vai. Eita, então a gente já pregou em várias cidades aqui já do estado da Paraíba, lugares até distantes daqui da capital, fomos, nos hospedamos, tudo por nossa conta, porque é uma particularidade nossa. A gente não cobra para levar o evangelho. Eu respeito quem vive da obra, mas infelizmente hoje há um comércio muito grande no meio da palavra do Senhor. E quando a capelania chegou na minha vida, né, foi através de um irmão, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi a oportunidade de Laurivan também fazer a capelania comigo, porque ele tinha vontade, só que não tinha oportunidade lá em Natal. E hoje estamos ali no Trauma, na rede feminina, como Laurivan disse, irmão Lima, muitas vezes a gente acha que vai levar uma palavra de conforto, nós muitas vezes saímos confortados, porque a gente vê ali mulheres perdendo o cabelo. Eu fui confrontada, porque a palavra ela nos confronta. E o Espírito Santo que em nós habita, a gente se constrange diante dele. Eu lembro que eu fui para a rede feminina e nesse dia eu estava com os cabelos brancos bem à mostra, né? Não tinha retocado minha raiz e eu pensei, meu Deus, hoje é dia de eu ir para a rede. Não vou não, que eu tô com os cabelos brancos. E eu recebi uma mensagem da irmã Meire, que é uma das coordenadoras, e disse, hoje tem bastante mulher na rede feminina, você vai? Aí eu disse, vou. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu chego, uma paciente, hoje ela já saiu da rede, graças a Deus, ela chegou para mim e disse, ela viu eu fazendo os vídeos, eu queria dar um depoimento. Eu disse, pois não, meu amor. Ela disse, eu tô tão feliz porque o meu cabelo tá começando a nascer, irmão Lima. Ali foi o Senhor falar para mim, você tá preocupado com seus cabelos brancos à mostra. Ela tá feliz em o cabelo dela tá saindo. Desde aquele dia, ali é uma reflexão pra gente. Nós reclamamos de tanta coisa. Nos preocupamos às vezes com coisas que não eram nem para se preocupar. Não mesmo. Então eu preocupada porque eu estava com o cabelo branco aparecendo. E ela feliz por causa que o cabelo estava nascendo. Né? Então isso é Deus mostrando pra gente. A gente se preocupa com muita futilidade no dia a dia e coisas tão simples a gente sequer para agradecer. É verdade. Uma coisa que na capelania eu pude ver, se eu perguntar para você agora que está nos assistindo, você agradeceu a Deus hoje por ter ido ao banheiro? Ao banheiro? Sim, ao banheiro. Neste exato momento, tem uma pessoa que ou já está com a bolsa ou irá colocar uma bolsa de colostomia. Aleluia. Isso é muito forte, isso vai mais além do que a gente possa dizer, eu vou fazer a obra. Vai muito mais, porque a obra primeiro ela começa dentro de nós. Eu preciso ser sarada para sarar outras vidas. Então eu tenho que ter um olho diferente. Esse é o chamado, irmão Lima, na vida da gente. Verdade. Porque ser chamado para fazer a obra, não se faz uma obra de qualquer jeito. Não se faz. Uma das passagens mais marcantes na Bahia, eu sempre testemunho isso, é quando nós fomos convidados a colaborar num trabalho durante 4 meses
numa determinada comunidade que era cercada por terreiros. E determinado dia uma senhora saiu toda de branco, turbante, e passou assim de lado da gente na direção de uma porteira. E quando ela passou naquela porteira, ela olhou para a gente assim e reverenciou. Foi marcante aquele dia. A princípio a gente não entendeu. Foi. Essa gente atitude, ignorou. Né? Aliás, até tememos Foi. por essa atitude dela. E levou algum tempo para alguém chegar para a gente e dizer: você sabe o que é que aquela senhora fez na direção de vocês? Ela estava dizendo: o Deus que vocês servem é maior do que o Deus que eu sirvo. Eu nunca vou esquecer dessa passagem. Muita gente diz que deserto é lugar de morte, do deserto é lugar de sofrimento. Paulo Afonso para a gente foi um deserto, um lugar de aprendizado. É tanto que ainda hoje recebemos mensagens de um pastor, família está à frente de um trabalho lá em Paulo Afonso, dizendo da saudade, da gente. Realmente. E aquilo que a gente fala, nós não estamos aqui para contabilizar vidas. Não. Infelizmente hoje há isso dentro das igrejas. Eu ganhei 20 almas para Jesus. Eu ganhei 1000 almas para Jesus. Se preocupe em semear a semente, a boa semente. Recente a gente recebeu uma mensagem, né, de um irmão aonde ele era um improvável, aonde o próprio filho dizia pra gente: missionário, perca tempo com o painho não, painho não tem jeito não, só vai o tempo em beber cachaça e fazer raiva amanhã. E a gente sempre ali, Deus deu um direcionamento a Laurivan, que após o nosso devocional, dentro do devocional ele tira o evangelismo dele, diariamente, ele manda para o Senhor também. E sim, eu sempre leio. E através dessas mensagens, o Senhor Jesus Cristo alcançou a vida desse homem. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele desceu as águas. Através da vida dele, do testemunho dele, ele ganhou o Pai para Cristo. No início, ele até disse: mas missionário, meu pai aceitou Jesus e faleceu. Disse: glória a Deus. Glória a Jesus. Porque o Senhor lhe deu a oportunidade de você ganhar o seu pai para Cristo e ele voltar para os seios de Abraão livre. Então isso é uma conquista para nós cristãos. E eu louvo a Deus que hoje a família toda está servindo a Jesus. Então não foi porque os missionários alcançaram essa vida. Nós plantamos a semente. À distância, a gente cuida de muita gente para a honra e glória do Senhor. Então, estamos aqui para plantar semente. Para plantar semente. E o Espírito Santo é que vai dando direcionamento e dando crescimento. Exatamente. Né? Outras pessoas vão cuidando, mas todo trabalho que é feito, ele é um trabalho com grande valor, com grande importância para o Senhor, para o Espírito Santo. Né? Eu costumo dizer... Outro dia eu estava na igreja lá, falei: irmãos, olha, vocês não pensem que alguém chega aqui na frente no púlpito, muitas vezes alguém canta, outro dá uma palavra, outro fala um pouquinho, outro fala mais, mas tudo é válido porque tudo é direcionamento do Espírito Santo. Entendeu? Sem essa inspiração, sem essa força de Deus, ninguém faria nada. Verdade. Né? Nós não estaríamos aqui agora. Missionários, eu fico muito feliz, né, de ter convidado vocês. Né? Há muito tempo que eu já, inclusive tinha até falado para a Silas, eu disse: olha, quando eu for iniciar com os convidados, vai ser o missionário Laurivan, o missionário Ednete, vai estar... que eu já tinha falado com vocês já há muito tempo, né? Outro dia eu pensei: meu Deus, os missionários estão pensando que eu não vou mais convidá-los, né? Mas era o meu projeto, é o projeto de Deus, começar essa obra. Vamos ter outras oportunidades. Amém. Vamos ter outros bate-papo desse aqui, dentro desse assunto de fé, porque daqui para frente é fé. Se a Bíblia diz que o justo vive da fé, nós vivemos da fé. Amém. Porque se você não tiver fé, você não sai de dentro de casa. É verdade. Não vai fazer a missão, não vai atender os convites da igreja. Tá entendendo? Tudo é fé. Então, essa fé, ela precisa ser efetivada. Ela precisa produzir frutos, ela precisa dar resultado. Então, como
o pastor fez na sua vida naquele dia, estendeu as mãos, né? Sim. E perguntou o que tem aqui, Sim. mas não foi só para aquele dia não, está válido ainda. Perfeito. A mão de vocês, Perfeito. na mão de Glória vocês a tem um Deus. poder, viu? Não foi só naquele dia não. Recebam uma palavra profética. As mãos de vocês, aonde chegarem, coloquem as mãos, porque é responsabilidade dos missionários, pastores missionários, né? Aonde chegar, principalmente na obra que estão fazendo, Sim. faça a oração, faça a imposição de mão, entendeu? E ordene, recebam a cura em nome de Jesus. Amém. Então, o nome de Jesus, ele é responsável de curar. Amém. Mas vocês são responsáveis de ordenar. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Queria deixar só um versículo para encerrar. Sim. Esse versículo, a gente sempre está falando ele nas enfermarias. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. Foi importante quando a minha esposa falou, porque a gente sempre destaca isso. Você já prestou atenção? Você está aqui no leito e não pode se levantar para ir ao banheiro sozinho. Você, quando está lá fora, você agradece a Deus? Então agradece a Deus. Agradece a Deus o fato de ter acordado, de estar respirando sozinho, sem um balão de oxigênio. Andando. Nós temos infinitamente muito mais do que agradecer, Verdade. do que a pedir. E nós que somos gratos pelo honroso convite. É do muito Senhor. forte, viu? É muito forte. Eu fico feliz demais. Eu quero agradecer, né? Missionária, faça as suas considerações. Mas peraí, depois a senhora faz. Deixa eu deixar um versículo aqui. Olha, isso aqui é muito forte. Para vocês que estão na obra missionária no dia a dia, né? A palavra é como, por exemplo, não vou comparar a palavra a um dinheiro, logicamente, mas vou dar um exemplo. Digamos que você vai ao supermercado. A padaria, que é mais perto, né? Que é mais comum, sempre está na padaria. Vou na padaria comprar o pão. Aí você pega R$10, coloca no bolso, vou comprar o pão, R$10. Quando você chega lá na padaria, você compra o pão, você vai lá, coloca R$10 de pão. Você compra R$10 de pão. Você sabe que o dinheiro está no bolso. Está consciente e confiante que o dinheiro está no bolso. Então, para que serve o dinheiro? Para pagar. A pessoa lhe entregou o pão, você vai lá e paga. Consciente, está confiante, né? Olha o que a Bíblia diz aqui, João 14 e o versículo 23. João 14, 23. Nós temos que ter essa plena consciência, porque quando temos essa plena consciência e essa convicção, aí funciona. João 14, 23. Olha só. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Precisamos ter essa consciência. E viremos, olha o que Jesus diz, e viremos para ele, e faremos nele Morada. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, se alguém me ama, nós amamos. Quando eu li essa semana, eu já tinha lido tantas vezes esse versículo. Essa semana, Senhor, eu não quero ler a palavra, eu quero examinar. Quando eu parei nesse texto, eu comecei a examinar, eu digo, Jesus, eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus. Somos templo e habitação. Somos templos, isso é muito forte. As forças espirituais do mal têm que me respeitar, porque Jesus está em mim. Quando ele olhar para mim, porque ele não olha pelo espírito, Sim. ele olha o inimigo, ele não considera a carne, ele considera o espírito. Nós somos espirituais. O apóstolo Paulo disse, nós não somos mais carnais, somos espirituais. Aleluia. Somos casa de Deus, morada. Então ele disse, meu Pai o amará. Nós somos amados do Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, para onde o missionário Laurivan vai, a missionária Neto, tá onde está chegando ali a presença de Deus. Aleluia. Aonde eu chegar, aonde você chegar, tenham essa plena convicção e consciência. Aonde vocês botar o pé, Amém. Jesus está botando o pé. Amém, Jesus. Botou o pé, Deus está botando o pé. Quando você falar, Deus está falando. Amém. Quando você colocar a mão de Jesus está ali. Então, Amém, se ordenar, a palavra de Jesus está ali. O milagre acontece. Quem está falando é pessoas que têm essa autoridade. Está carregando o Espírito Santo. Isso é muito forte. É conscientizar. Está entendendo, amado? Conscientizar. Outra vez eu disse para minha esposa, para a gente encerrar, que quando nós chegamos no ambiente, isso pode acontecer, isso é no mundo espiritual, mas pode acontecer também no mundo físico. Vocês podem perceber essa presença de algumas pessoas, se elas estiverem em movimento físico. Quando você chega num ambiente espiritual, onde está acontecendo muitos movimentos, muitas vezes, entendeu? Pessoas que estão com movimentos estranhos, você chega, percebe que elas começam, entendeu? No mundo espiritual, os espíritos somem tudo, e onde você vai passando, você vai caminhando, você vai numa feira, chegou numa esquina, quem tiver do mal nas esquinas, quando você vai passando, É verdade. se o Espírito Santo lhe der a visão de mostrar no espiritual, você vê o que acontece, entendeu? Porque eles não ficam na frente, não conseguem encarar. A autoridade é muito grande. Entendeu, gente? Então, para complementar isso que o senhor está falando, é de Deus, o mesmo também quando a gente chega em determinados ambientes, que a palavra do Senhor diz que abençoado serás aonde chegar. A gente já presenciou isso mais de uma vez. A gente chega em determinadas lojas, principalmente outro dia a gente estava lá no Geisel, numa loja evangélica, eu fui olhar umas peças e só estava o irmão sentado e a gente viu aquele paradeiro e eu comecei a olhar uma peça, a olhar outra. Quando eu olhei, que eu procurei ele para falar, a loja estava cheia. Aí eu fiquei assim, eu disse, já chamei o irmão 2 vezes. Aí Laurivan olhou para mim assim e disse, deixe ele atender, meu amor, porque não tinha ninguém na loja. Então, tipo, Laurivan falou, a gente não tem pressa para onde vai, a gente vai para casa, deixe ele atender. Então aquilo foi tão bonito porque eu quis, tipo, me aborrecer, porque o tempo que eu chamava e o homem não vinha. Deixa ele atender, a loja estava vazia, agora está cheia. Então, aonde você chegar, abençoado será, e abençoar aquele lugar. Aonde você pisa, a bênção chega. Aonde você prega, Deus faz. E muitos sinais daqui para frente Deus vai fazer com vocês. Eu tenho certeza. Daqui para frente, vocês vão testemunhar, vão trazer mais resultado, de mais testemunho, de cura, de libertação, Amém, de sinais. Continue fazendo essa obra, continue orando, ordenando a cura para o Espírito Santo fazer, entendeu? Ele não está fazendo mais porque vocês não estão ordenando mais, mas é ordenar e ele vai fazer. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Agradeço muito, fico muito feliz, né? Tenho acompanhado pelas redes sociais os banners, os vídeos postados, né? E eu sempre orando, sei que não é fácil. E eu tenho também, Deus tem sempre me levado e me movido nesse chamado itinerante, entendeu? Passei por vários ministérios, ajudei muitas igrejas, né? Ajudei igrejas que começando, eu chegava lá e dava o crescimento. Depois de um ano, o Senhor dizia assim, ia-se embora, deixava lá, entendeu? E agora Deus está me movendo em outros projetos. Eu creio que futuramente vamos nos encontrar por aí também, em alguns lugares, fazendo a obra do Senhor, de Jesus. Amém, queridos? E deixo um convite, se o senhor tiver interesse em fazer capelania, dia 15 de novembro. Estamos com mais uma turma sendo inserida na capelania, mais um curso para a glória de Deus. Então,
Tá aí o convite. Quiser fazer, entre em Isso. contato com a gente para a O curso gente... da Capelania Evangélica Hospitalar será realizado no Hospital Geral do Câncer, dia 15 de novembro. É um feriado porque muita gente quer fazer, mas não tem disponibilidade, final de semana, correria. Então pegou um feriado os justamente pastores visaram pra essas isso. datas de feriado porque aí dá para fazer o curso o dia todo, direitinho. Tá R$120, aí já vem com a camisa, o crachá, os materiais, tudo. E tudo é para a obra do Senhor Jesus. Que bênção, né? Amém. Aí, então, fazendo esse curso, fica na missão de ir para os hospitais. Exatamente, Isso, fica credenciado. E quem direciona os hospitais, assim? Quem... Já tem os hospitais que a rede, que a é uma rede, a capelania, ela tem os grupos, assiste. né? Aí tá surgindo mais um, que foi inaugurado recente, né? Que é o Hospital da Mulher. Sim, aqui na Cruz das Armas, né? Isso, então os pastores coordenadores, pastor Jaime e pastor Pinheiro, já vão entrar com a equipe do hospital, tudo direitinho, para alinhar tudo isso. As portas. E abrir as portas. Amém, gente. Pessoal, eu estou finalizando esse podcast, né? Fé Efetiva, com os missionários Laurivan e a missionária Dinete, esse casal muito simpático, homem e mulher de Deus. E eu fico feliz pela presença de vocês. E para você que vai estar ouvindo essa mensagem, esse bate-papo de fé, e você que vai estar assistindo esse vídeo, vai estar sendo edificado, eu peço, não por mim e não por eles, mas eu peço pelas pessoas que vão também estar assistindo, compartilhe, você dá o like, você mande para outras pessoas, porque isso aqui hoje foi um estúdio de fé. E nós vamos estar em outra oportunidade, trazendo mais sobre fé, edificação de fé, e eu quero que você seja muito abençoado, quero que você abençoe outras pessoas, que a obra é de Deus, não é minha, não é deles, a obra é de Deus e a obra é nossa, porque somos uma família, somos a família de Deus. E o que eu quero ver através desse podcast, através desse casal, é os milagres acontecendo. E se me for permitido, não, que eu sei que é permitido, se eu me disponibilizar, eu também poderei estar na capelania, né? Porque não há proibição, né? É somente disponibilidade, né? Então, Deus abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus e a vocês um grande abraço. E até a próxima. Em nome de Jesus, amém? Amém.